Hoje, em abril de 2025, tem uma galera pedindo por anistia pelos grotescos atos de 8 de janeiro de 2023. E o pretexto que essa galera usa para pedir anistia é a Lei da Anistia de 1979. Mas afinal, o que foi a Lei da Anistia de 1979? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. A Lei da Anistia foi promulgada no dia 28 de agosto de 1979 e ela foi considerada um marco para a redemocratização do país. Porém, ela também é uma das leis mais polêmicas que nós já tivemos aqui no Brasil. E olha que não falta lei polêmica aqui. Tanto que até hoje se debate se ela foi um erro ou um acerto. Mas para falar sobre a anistia de 1979, a gente tem que falar um pouquinho sobre o contexto histórico ao redor de quando a lei foi feita. Bom, em 1964 ocorre um golpe cívico-militar no Brasil. Em 1968 nós tivemos o Ato Institucional número 5, ou famoso AI-5. Muita gente considera o AI-5 como um golpe dentro do golpe, quando os militares realmente tomam o poder para si, afastando os civis. Eu não vou aprofundar muito ainda nesse tema, porque aí é tema para vídeo aí para dar com pau, né? Muitas horas de vídeo. Mas se vocês quiserem que eu comente sobre isso, é só deixar os comentários aí e tudo mais. O fato é que o regime militar, depois do AI-5, persegue opositores, censura a imprensa e reprime qualquer tipo de resistência. Muitas pessoas foram presas, torturadas e mortas. Outras tantas acabam se exilando, vão embora do país, fogem do país. Mas nos anos 70, apesar do milagre econômico onde o PIB brasileiro crescia muitas vezes acima dos 10%, outros indicadores econômicos não iam tão bem. Principalmente pós a crise de 1973, que é conhecida como a crise do petróleo ou choque do petróleo. Também é outro tema que não dá para eu falar aqui, mas se quiserem que eu fale, deixa nos comentários. Apesar do PIB crescendo tanto, o Brasil acaba se endividando, tendo uma dívida externa muito alta, praticamente impagável na época, e também uma dívida interna muito grande, o que leva ao início da hiperinflação. Quem viveu os anos 80 e 90 vai lembrar muito bem da hiperinflação, né? Outro ponto foi que a desigualdade social aumentou muito. Muito famoso o ministro da Fazenda da época, o Delfim Neto, falando sobre o PIB, né? Primeiro nós temos que crescer o bolo para depois dividi-lo. A verdade é que o bolo encruou, ou seja, a crise econômica chegou e isso nunca teve uma divisão. Na verdade, os lucros ficaram na mão de alguns poucos, mas a crise foi dividida assim pelo resto da população. Essa é a verdade. Mas com isso, o governo militar começa a perder força. A gente sabe que a economia é algo muito importante para os governantes se manterem no poder, né? Em 1974, chega ao poder o presidente Ernesto Geisel. E ele propunha uma abertura política do país lenta, gradual e segura. Fica no poder até março de 79, quando quem entra no lugar dele é o presidente João Figueiredo, que é de fato quem assina a Lei da Anistia. Tá, mas a anistia faz parte dessa abertura lenta, gradual e segura? De certa forma, sim. Desde que o AI-5 foi instituído, algumas pessoas, alguns grupos até tentavam entrar, falar sobre alguma coisa social, defender o fim da ditadura, e até pedindo por uma anistia, mas sempre eram duramente reprimidos. Então, até 1974, poucas foram as pessoas que conseguiram falar algo sobre. A partir de 74, com essa abertura gradual, lenta e segura, alguns grupos sociais conseguiram se organizar para começar a pedir por uma anistia. O primeiro grupo a levantar esse tema com força foi o Movimento Feminino pela Anistia. E aos poucos outras entidades civis também entraram nessa luta, como a OAB, como a CNBB e também a Associação Brasileira da Imprensa, a ABI. Mas um fato que realmente dá força e visibilidade para esse movimento foi a morte do jornalista Vladimir Herzog. Eu fiquei na dúvida de colocar a imagem dele aqui, porque essa imagem existe, é aberta para quem quisesse ver ele morto, enforcado dentro da prisão. Mas eu coloquei algumas capas de jornais que dá para ter uma ideia ali. Então, infelizmente, eu não vou pôr a imagem, mas joguem no Google que vocês vão achar a imagem. Então, o que acontece? Ele foi preso e dias depois ele aparece enforcado dentro da prisão. O regime militar colocou que ele se enforcou e ele se matou. Porém, a foto dele morto estampou capa de jornal no mundo inteiro, o que acendeu um alerta no mundo todo para ver o que está acontecendo aqui no Brasil. E não só isso, como ele era judeu,
entidades judaicas também se juntaram à luta pela anistia e pela abertura do Brasil e a redemocratização. Conseguiram provar que ele não se suicidou, e sim que ele foi morto, torturado e morto. Com todo esse apoio, em 1978 foi formado o Comitê Brasileiro pela Anistia, que tinha como lema anistia ampla, geral e irrestrita. E foi nesse cenário que em 28 de agosto de 1979, o governo do general João Figueiredo assina a Lei da Anistia. Tá, mas afinal, o que deixa essa Lei da Anistia tão polêmica? Bom, vamos por partes. O que a lei dizia? Permitia o retorno de exilados políticos ao Brasil, libertava presos políticos, reintegrava servidores públicos e militares afastados na época do golpe. E aqui que está o grande problema e a grande polêmica. A lei também protegia os agentes do Estado que cometeram crimes, incluindo a tortura e a morte. Bom, como que esse ponto de defender os militares entrou na lei? Não podemos esquecer que o Brasil era dividido em dois partidos políticos na época, a Arena e o MDB. Claramente a Arena tinha maioria no Congresso e era um partido ligado aos militares. Então, juntou-se João Figueiredo, os militares e a Arena e conseguiram incluir na lei, igualar os crimes que foram cometidos pelos militares, como a tortura, a morte e tudo mais, aos cometidos pelos guerrilheiros, tanto os rurais quanto os guerrilheiros urbanos. Então eles igualaram as condições. Por mais que os movimentos sociais tenham batido o pé e reclamado na época, eles tiveram que aceitar, porque ou era essa lei ou era nada. Os militares não iam aprovar uma outra lei. Então eles acabaram aceitando a lei desse jeito, sim, do jeito que veio. No fim das contas, a lei da anistia acabou perdoando todas as pessoas que cometeram crimes políticos ou conexos entre setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. O fato é que em 1979 milhares de pessoas foram beneficiadas. Presos políticos foram soltos, pessoas que estavam fora do país voltaram e trabalhadores que foram afastados dos seus cargos à época puderam voltar ao trabalho. É fato também que nunca conseguimos lidar muito bem com o assunto, né? Países como a Argentina e o Chile também tiveram anistia, lei de anistia, mas puniram os torturadores e afastaram os militares do poder. O Brasil não conseguiu trabalhar muito bem com isso. Ou melhor, demorou muito, na verdade, para a gente debater esse assunto. Apenas em 1995, já sobre o governo Fernando Henrique, depois de 10 anos já de democracia praticamente, cria-se uma lei sobre os mortos e desaparecidos. O que acontece? Até então, muitas pessoas foram mortas, mas não teve seu atestado de óbito e nada disso. Simplesmente sumiram com esses corpos. E eles eram considerados pessoas desaparecidas. Não eram consideradas mortas, isso já passando-se tantos anos, né, depois. Então, só em 1995 é que foi se debater isso, criou-se uma lei para acabar com isso, falar, tá desaparecido há tanto tempo, realmente é considerado morto e vamos trabalhar com o que a lei oferece para essas pessoas. Também no governo Fernando Henrique, em 2002, outra lei estabelece um cálculo para indenização aos anistiados que foram perseguidos. Pessoas que perderam seus empregos, suas vagas em universidades, enfim. Pessoas que tiveram sua vida modificada porque foram perseguidas. Isso, ó, veja só em 2002, tá? Nós estamos falando da lei da anistia de 79, mas com coisas que aconteceram antes de 79, né? Então veja o tempo que demorou para se debater, para se dar uma luz em cima do que aconteceu na ditadura, para que algumas pessoas que foram perseguidas, torturadas e mortas tivessem alguma coisa a receber, né? Ou seus parentes, no caso. Tivemos ainda a Comissão Nacional da Verdade, que foi em 2012 e durou até 2014, que na verdade ela foi mais ampla, ela não ficou só na ditadura militar de 64. Ela colocou e levantou para documentação, enfim, para as pessoas que viveram e tudo mais, quem foi perseguido ou não, tal, levantasse toda uma documentação entre 1946 até 1988. Não à toa tem muita gente aí, alguns militares e pessoas, né, que a gente conhece bem, que não gosta da Comissão Nacional da Verdade, porque enfim, mostrou a verdade, né? Jogou no ar muita coisa. E bom, chegamos em 2025. Eu imagino que todos aqui se lembram dos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023. Se não lembram, tá passando umas fotos aí, vocês podem ver, né? Essas pessoas estavam em Brasília aquarteladas, né? Estavam lá. No dia 8 de janeiro receberam ordem de alguém, de alguma entidade, de algum ser superior, enfim, não sabemos, né? E elas invadiram a Praça dos Três Poderes, entraram nos prédios, vandalizaram, quebraram alguns objetos históricos, vandalizaram monumentos, enfim. A gente viu. Tem imagens passando aí, vocês estão vendo. Sendo bem claro, tentaram dar um golpe de Estado. Várias dessas pessoas foram presas
e outras tantas fugiram. Então há várias vozes hoje que pedem por uma anistia, baseando-se na anistia de 1979, ou seja, igualando as coisas. As pessoas estão querendo igualar isso ao que aconteceu aqui em 2023, né? E tem acontecido hoje em 2025. Mas vamos aos pontos, existem algumas diferenças básicas aqui. Eu vou pontuar algumas, tá? Tem muitas diferenças, eu vou pegar algumas diferenças só. Os anistiados de 1979 foram presos. Muitos foram torturados. Teve gente que foi presa sem saber porque foi presa e foi torturada sem saber porque foi torturado. Sim, acontecia. Você teve crianças torturadas, tá? Então assim, não dá pra gente passar pano pra isso, né? Assim espero, né? Espero que, né? Você que está assistindo aí não passe pano pra isso. Esse povo de 2025 também fala sobre os guerrilheiros, que cometeram crimes, assaltos e até mataram pessoas. E é verdade, os guerrilheiros realmente fizeram isso. Mas em boa parte os guerrilheiros foram presos, foram torturados, foram mortos. Com detalhe de muitos, a gente nem sabe o que aconteceu. Lembra que eu falei da lei de 95 de pessoas desaparecidas? Muitos eram os guerrilheiros do Araguaia. A gente não sabe o que aconteceu com boa parte deles. Simplesmente não sabemos. Então assim, eu imagino que essas pessoas pagaram por esse crime, se é que é um crime, né? Eu acho que dá pra gente debater isso em outro vídeo, podemos debater. Mas elas pagaram. Ah, mas alguns fugiram pra Europa, olha, foi viver na Europa. Eu acho que a gente esquece que estamos falando dos anos 60 e anos 70. Muitas pessoas que fugiram pra Europa, chegaram na Europa sem conhecer ninguém, sobreviviam com a ajuda de qualquer pessoa que pudesse ajudar. A gente imagina Chico Buarque, Fernando Henrique, Caetano Veloso, que eram pessoas famosas na época. Mesmo na Europa, elas eram famosas na Europa. Porque o Fernando Henrique era um grande pensador, o Caetano Veloso era um grande artista, Chico Buarque também. Então eram pessoas que tinham contato na Europa para poderem fugir. Mas muita gente fugiu sem nada. Com um detalhe, foram sozinhas. Os parentes ficaram aqui. E não se esqueçam, na época não existia celular, com o qual eu estou gravando aqui agora, né? Eu estou me gravando com o meu celular. Não existia WhatsApp, não existia telechamada. Malemar, o telefone, o DDI, famoso DDI, para quem não conhece, né? A discagem internacional era caríssima. E poucas pessoas tinham um telefone na época, mesmo na Europa. Tá? Não era algo comum, não. Era realmente algo muito caro. Ah, mas hoje tem gente que tá pegando pena alta muito maior que homicidas. É verdade, também acho complicado. Mas, vamos ser bem claros, eu imagino que homicidas deveriam ficar presos por 100 anos, senão até uma pena de morte, de repente podíamos debater. Enfim, o Congresso é que faz leis. Há pelo menos uns 16 anos, o Congresso é de maioria conservadora e de direita. Sendo que a gente teve um governo aí de 4 anos que se diz conservador, de direita, por Deus, enfim, tudo aquilo lá. O que essas pessoas de fato colocaram como proposta para segurança? Ou prisões, enfim, o que de fato esses caras fizeram? Pois é, nada. Então assim, a lei diz, se você tenta um golpe de Estado, você vai pagar. É o que a lei está dizendo, você vai ter que pagar. Se o homicida fez o que fez, a lei está dizendo isso. São 16 anos de pessoas conservadoras no Congresso e não colocaram uma lei diferente para nada disso, tá? Então não me venha com esse papo também. E não me venha gritando aí para anistiar pessoas que cagam nas coisas históricas também, por favor. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país com trocentos problemas. A gente podia ficar horas e horas aqui falando só dos problemas do país. Mas se tem um acerto neste país, é a democracia. Sim, ela é falha, sim, ela tem inúmeros problemas, sim, o Brasil tem inúmeros problemas, é fato. A gente tem muito que avançar aqui ainda na nossa democracia. E não tenho dúvida que um dos nossos erros foi a gente ter demorado tanto para debater a anistia de 79, foi ter aprovado, deixado passar que os militares não fossem punidos pelos seus erros. A gente erra, o Brasil tem seus erros, a democracia tem suas falhas, mas ela está aqui, ela existe. Então, anistia hoje, em 2025, seria só repetir um erro que foi cometido lá atrás, em 1979. Porque essas pessoas que entraram no Congresso, prédios históricos, na Praça dos Três Poderes, para quebrar coisas históricas, para depredar prédios e tudo mais, não estavam pensando na democracia e nem no bem do país. Elas só não gostaram que o queridinho delas não ganhou. Que outro queridinho ganhou e delas não. É isso. E essas pessoas deveriam demais agradecer a democracia. Porque se não fosse pela democracia, elas agora estariam, ó, bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei, é um tema polêmico, dá um debate legal. Então se vocês quiserem debater de maneira educada, por favor, porque senão eu não tô nem aí, bloqueio quem vem me encher o saco e tchau. Deixe nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários. Curta, compartilhe, siga o canal. Tá aí, tá passando aí, vocês fazem tudo isso aí por mim, por favor. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com outras pessoas. É interessante. Passa esse vídeo pra lá que ajuda demais a gente aqui. É isso, gente. Valeu. E vamos lá, daqui a 15 dias tem mais um videozinho novo, tá? Valeu, gente. Fui!